Pensa num dia de descanso que na verdade começou junto com o próprio mundo. Interessante, né? Mas como é que um mandamento tão antigo acabou virando o centro de uma polêmica que já dura, olha, milênios? Hoje, a gente vai mergulhar fundo na história e no significado do sábado. E para começar essa nossa análise, a gente parte de uma pergunta que é fundamental. O sábado é só um mandamento que ficou esquecido no tempo, tipo uma relíquia histórica, ou será que ele carrega uma verdade que vale para sempre? Para encontrar a resposta, a nossa jornada tem que começar onde tudo, literalmente tudo, começou, na Semana da Criação. E aqui já tem um ponto que, olha, é crucial. O sábado foi estabelecido lá no Jardim do Éden. E por que isso é tão importante? Porque ele não foi um mandamento dado para um povo específico, sabe? Foi um presente para a humanidade inteira, desde o comecinho. O livro de Gênesis descreve esse momento de uma forma muito especial. Não foi só um ato de parar e descansar. A Bíblia diz que Deus abençoou e santificou o sétimo dia. Ou seja, ele separou esse dia, tornou ele sagrado, como um memorial para a gente sempre lembrar da sua criação perfeita. Mas afinal, qual era o propósito por trás disso? Bom, as fontes mostram que são vários. O sábado foi pensado para ser um lembrete toda semana do poder de Deus como Criador e também um sinal do seu amor. E claro, era um dia essencial para o nosso descanso físico e mental, um tempo para a gente se reconectar com a natureza e principalmente com o próprio Criador. Agora, saindo lá do Jardim do Éden, vamos avançar um pouco na linha do tempo para ver como esse dia foi sendo reafirmado ao longo da história bíblica, se tornando um verdadeiro sinal no tempo. E olha só a posição do sábado. Ele não é um mandamento qualquer, perdido no meio dos outros. Ele está bem no coração da lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Ele funciona como se fosse um selo, sabe? Identificando quem é o legislador, aquele que fez os céus e a terra. E é muito fascinante que o quarto mandamento comece justamente com a palavra lembra-te. Isso dá a entender que não era uma ideia nova, mas algo que já existia e que talvez corria o risco de ser esquecido. A ordem é bem clara: santificar o sétimo dia como o dia do Senhor. E essa prática, ela não acaba no Antigo Testamento, não. Chegando no Novo Testamento, a gente vê que a observância continuou. O próprio Jesus se declarou Senhor do sábado. Ele não veio para abolir, muito pelo contrário. Ele usou esse tempo para ensinar o verdadeiro sentido do sábado, que é um dia de misericórdia e conexão. Tanto os evangelhos quanto o livro de Atos mostram várias e várias vezes Jesus e os apóstolos guardando o sábado. E é aqui que a história ganha uma nova dimensão, uma dimensão de conflito cósmico. A rebelião de Satanás, lá na sua origem, foi sobre adoração. Ele queria usurpar o lugar de Deus. E essa briga, ela se estende para cá, para a terra. E o sábado vira um alvo principal. Por quê? Porque o sábado aponta direto para o único que merece adoração, o Criador. E esse conflito todo sobre adoração nos leva a um momento decisivo na história. Uma mudança que alterou completamente a prática de boa parte do mundo cristão e trocou o dia de culto. A história nos mostra que essa mudança não aconteceu da noite para o dia. Ela foi gradual. Começou lá em 321, com o decreto civil do imperador Constantino, que por sinal era um adorador do sol. Depois a coisa foi sendo formalizada em concílios da igreja, como o de Laodiceia. Então o que começou como uma lei pagã, aos poucos foi absorvida e oficializada pela autoridade da igreja, que consolidou essa mudança com o passar dos séculos. E o que deixa essa mudança toda ainda mais impressionante é que os textos bíblicos conectam isso a uma profecia específica, escrita séculos antes, lá no livro de Daniel. A profecia dizia que um poder se levantaria com a intenção clara de mudar os tempos e a lei. Então, como é que essa mudança é justificada? E o que a Bíblia realmente diz sobre a lei de Deus ser permanente ou não? Essa imagem aqui mostra a alteração de um jeito muito claro. Se a gente comparar a lei lá de Êxodo 20 com a versão do Catecismo, as fontes apontam o quê? A remoção do segundo mandamento, aquele contra a adoração de imagens, e a mudança do quarto, que fala do sábado para guardar o domingo. E para continuar com 10 mandamentos, o 10º foi dividido em 2. Mas, em total contraste com essa alteração feita por homens, os textos trazem as palavras do próprio Jesus como um argumento poderosíssimo pela imutabilidade da lei de Deus. Ele foi enfático ao dizer que ela continuaria intacta até o último detalhe, enquanto o céu e a terra existissem. Então, como é que a gente resolve esse quebra-cabeça? O ponto-chave, segundo as fontes, é entender uma distinção fundamental que a própria Bíblia faz.
De um lado, você tem o sábado semanal, que faz parte da lei moral eterna. Do outro, existiam os sábados cerimoniais, que eram festas anuais, símbolos que apontavam para Cristo e que se cumpriram na cruz. A confusão entre esses dois tipos de sábado, dizem os estudiosos, é a raiz de muita controvérsia. Isso tudo nos traz para o agora. Qual é a relevância desse dia hoje? E, de acordo com as fontes, qual vai ser o papel dele no futuro que a Bíblia aponta? O argumento final para a permanência do sábado é baseado numa lógica bem simples, na verdade. Se a lei é um reflexo do caráter de Deus, que é amor, que é justo, que não muda, então os princípios dessa lei também devem ser eternos. Faz sentido, né? E quando a gente olha para o futuro, para o fim de tudo, o livro de Isaías pinta um quadro surpreendente. Na nova terra, restaurada por Deus, a guarda do sábado não só vai continuar, como vai ser universal. Vai ser um tempo de adoração para todos os salvos, de um sábado a outro. Isso nos leva a uma conclusão, eu diria, provocativa. As fontes sugerem que toda essa história está caminhando para um grande clímax. A briga por adoração vai se intensificar e a escolha do dia a ser honrado vai se tornar um teste de lealdade. De um lado, o dia que o Criador estabeleceu como seu sinal de autoridade. Do outro, o dia que uma autoridade humana estabeleceu como a marca do seu poder. Uma escolha que, segundo a profecia, vai definir quem recebe o selo de Deus e quem recebe a marca da besta.